Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Seja bem-vinda a mais uma live. Vamos lá. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Coloca aqui para mim nos comentários, para eu saber que tá bom o som, que a imagem tá boa. Que a gente já começa a nossa live de hoje. Que o tema da live de hoje é um tema que bastante gente pediu, né? Bastante gente tem essas queixas de dores nos ombros causadas pelas bursites e pelas tendinites. Então, a live de hoje, esse será o tema. Vamos falar sobre bursites e sobre tendinites nos ombros. Deixa eu só abrir todo mundo aqui para eu ver se tudo certo, né? Muito bem, já estou vendo aqui que está tudo certo. Então a gente pode começar, mas antes de começar, eu quero pedir o seu compartilhamento. Se você está aqui assistindo essa live, está aqui assistindo no Instagram, bem facinho, clica aqui embaixo, tem um aviãozinho, convida 3 amigas para participarem com a gente dessa live. Quem está me assistindo pelo YouTube, quem está me assistindo pelo Facebook, também é só clicar em compartilhar para a gente levar bastante conhecimento para essas pessoas que sentem dor. Então, vai lá e compartilha. Vou dar um tempinho aqui para você compartilhar a nossa live de hoje. Aproveita e coloca aqui para mim nos comentários. Se você está aqui pela primeira vez, coloca número 1. Para eu saber que hoje é a sua estreia aqui numa live minha. E se você tem dor nos ombros, tem bursite, tendinite ou alguma outra patologia, coloca aqui para mim também, para eu saber que eu vou estar te ajudando na live de hoje. Vamos lá, então? Vamos começar? Estão prontas? Legal, bastante gente número 1 aqui comentando. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e a minha missão de vida é ajudar mulheres a eliminarem as suas dores. Então, algumas vezes por semana, mais ou menos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, dependendo da semana, eu venho aqui fazer uma live cada dia com um tema diferente para poder trazer conhecimento e ajudar vocês aí nessa missão de eliminar dores. E hoje vamos falar sobre como curar as tendinites e as bursites na articulação do ombro. A nossa articulação do ombro é a articulação que a gente mais move no nosso dia a dia. Seja porque, para a gente fazer as nossas atividades diárias, como para a gente se alimentar, para se vestir, para fazer higiene pessoal, para as atividades do trabalho, para realizar esportes, para praticar alguma outra atividade, para diversas funções, a articulação do ombro, ela é muito utilizada. E por ser uma articulação que ela é muito utilizada, que ela é muito exigida para realizar essas tarefas aí na vida diária e também na vida profissional, é muito comum que a gente use essa articulação em excesso e aquele uso repetido, sabe? Aqueles movimentos repetitivos são muito comuns na articulação dos ombros. E isso gera vários traumas, várias lesões, isso pode resultar em diversas patologias. E as 2 patologias que são mais comuns são as tendinites e as bursites. Claro que existem muitas outras, né? Síndrome do impacto, existe ruptura de tendão, existem artroses, artrites, existem várias capsulite adesiva, existem várias patologias que podem acometer a região do ombro. Porém, antes dessas articulações serem tão afetadas, chegarem numa ruptura, por exemplo, tudo começa com uma pequena inflamação. Tudo começa com a pequena inflamação dessas 2 estruturas, dos tendões e também das bursas. É muito comum. Você que está me assistindo aqui, você tem tendinite? Você tem bursite? Coloca aqui para mim nos comentários. Se você tem dor nos ombros, escreve aqui para mim para eu saber
que eu vou estar te ajudando com esse conteúdo. Para a gente entender melhor, a nossa articulação do ombro, ela é a articulação que ela é mais móvel no nosso corpo. Sim, ela move mais do que o pescoço, ela move muito mais do que o joelho, muito mais do que o quadril. É a articulação que mais se mexe no corpo humano. Porém, quando a gente tem uma articulação que ela tem muita mobilidade, ou seja, que ela mexe muito, ela tem também uma grande instabilidade, tá? Isso faz com que essa região ela fique mais predisposta mesmo a desenvolver lesões. E eu já falei algumas vezes aqui sobre mobilidade, sobre estabilidade, e eu vou definir aqui o que seria isso, né? Então vamos pensar assim: quais os movimentos que o nosso ombro faz normalmente? Normalmente a gente consegue levantar o braço, né? Então esse movimento aqui vem do ombro, a gente consegue levantar o braço, a gente consegue levantar o braço pela lateral e a gente consegue rodar o ombro para dentro, rodar o ombro para fora, e a gente também faz os movimentos circulares. Esses movimentos, tanto para trás quanto para frente, tá? Esses movimentos são os naturais da nossa articulação do ombro. Isso tem a ver com a mobilidade, o quanto move essa articulação, o quanto move essa dobradiça. E a estabilidade, o que acontece? Vamos pensar assim, a minha articulação do ombro, ela não tem um encaixe muito bom. Se a gente for pensar, a gente tem um osso grande aqui do nosso braço. Aqui a gente tem mais ou menos assim, ó. Imagina que tem um C aqui, que é onde o nosso braço fica pendurado. Imagina que tem aqui uma bola, um osso de bola, e o osso que começa aqui com uma bola, né? E ele desce. Esse é o formato do nosso osso aqui do braço. Porém, na articulação, ela tem um encaixezinho assim. Só que lá atrás, a gente tem o quê? As nossas escápulas, né? As nossas asinhas. E tanto essa articulação da escápula, quanto essa articulação aqui do ombro, são articulações em que elas encostam ali, elas encaixam, mas elas não ficam assim, ó, totalmente presas na articulação. Por isso que a gente depende muito para manter essa articulação saudável do que tem lá dentro, do que tem em volta dessa articulação, que são os tendões, tem vários tendões ali, vários tendões no nosso ombro que seguram pela frente, por cima, por trás e também ficam presos ali por ligamentos, né? Toda a parte que a gente tem interna, toda a parte mole do nosso corpo, ela fica presa ali para segurar o osso, porque ele não tem um acoplamento muito perfeito, muito certinho dessa articulação. Então, é como se a gente tivesse o braço mais ou menos pendurado, se a gente fosse ver assim, tá? Ele fica preso numa parte, mas ele não fica totalmente encaixado na articulação. E aí, esse formato de articulação, ele não abraça totalmente a cabeça do húmero, que é o nome desse osso que a gente tem comprido aqui no nosso braço. E o que tem que acontecer, então? Eu preciso de muita estabilidade. O que vai dar estabilidade para essa região? São os ligamentos, os músculos que envolvem o ombro, principalmente uma musculatura que quem tem dor no ombro já ouviu falar. São os famosos músculos do manguito rotador. A gente tem 4 músculos que são os principais para a gente manter a estabilidade dessa articulação do ombro, que quando acontecem as rupturas aí no ombro, normalmente o que rompe, o que dá tendinite, é um dos tendões do manguito rotador. Já a bursa ela é como se fosse uma bolsinha cheia de líquido, bem molinha, que fica entre um osso e o outro ali, e ela segura a articulação para não juntar um osso no outro, ela que mantém o espacinho, ela que é responsável por absorver impactos ali na região. A gente tem bursa em várias partes do nosso corpo, dentre elas, a gente tem essa bursa que fica aqui dentro do ombro.
E aí você pode estar pensando, tá, a articulação, ela é instável, certo? Certo, ela é instável, ou seja, ela mexe muito e estabiliza pouco. Então, o certo seria fazer o quê, Vanessa? Deixar o braço parado, deixar o braço imóvel para estabilizar a articulação? Não. Quem tem dor no ombro e deixa o braço parado, o braço sem movimento, manter. Tem pessoas que às vezes falam assim: ah, eu tô com muita dor no ombro, vou colocar uma tipóia, eu vou deixar o braço paradinho. Se a gente fizer isso, o que acaba acontecendo? Todos os tecidos que estão em volta ali, eles começam a ficar aderidos, ou seja, eles vão ficando duros, eles vão ficando ressecados ali. Por isso que é importante, mesmo que essa articulação seja uma articulação super móvel, e mesmo que você tenha algum tipo de lesão na articulação do ombro, é importante que você faça movimentos, porém movimentos controlados, para que você consiga manter a amplitude normal, ou seja, para que você consiga subir o braço, para que você consiga levantar o braço, para que você consiga girar, rodar para dentro, rodar para fora. Você não pode parar de movimentar o braço. Mas, Vanessa, eu tenho ali muita dor no meu ombro, eu tenho uma dor muito forte, insuportável no meu ombro. Mesmo assim, eu preciso mover o meu ombro? Sim, porque senão você acaba gerando uma outra patologia, que é conhecida como capsulite adesiva, que é o famoso ombro congelado. Quem tem ombro congelado, coloca aqui para mim nos comentários, para eu saber que hoje já me mandaram mensagens falando sobre capsulite adesiva. Essa é uma patologia que ela é muito comum quando a gente começa a deixar o nosso braço muito tempo parado. Então, tudo vai ficando rígido e aí fica muito mais difícil de reabilitar esse ombro, de dar movimento, de recuperar a lesão do ombro. Claro que, gente, não é porque tá com uma capsulite, não é porque o ombro tá muito dolorido e já faz muito tempo, você não consegue levantar o braço, que você nunca mais vai conseguir fazer isso. Não, você vai conseguir. Porém, há lentos passos, né? O processo ali de recuperação do tecido quando já tá com uma aderência, ele é bem devagar, ele é bem devagar. Mesmo assim, você não deve desanimar. Se você tem dor, não deve desanimar de jeito nenhum, tá? Só que existe uma maneira de a gente trabalhar a estabilidade do ombro sem que você force demais a sua articulação, sem que você exija demais da sua articulação e ainda assim você lubrifique o seu corpo, que você consiga fazer aí que os seus ossos deslizem, né? Que essa articulação fique nutrida sem forçar e sem ter dor depois, tá? Que é muito comum, algumas pessoas fazem o exercício, né, para ombro, depois sentem dor. Então, existem algumas maneiras de a gente conseguir manter essa articulação mais estável, que é o que a gente conhece como articulação neutra. Você já ouviu falar nisso? Em articulação neutra? A gente fala muito sobre isso lá nas aulas do método Pilates Online, onde eu explico para as alunas, né? O que acontece? Toda a nossa articulação, a gente tem um tanto que a gente deve mover para que a gente tenha movimento na articulação, nutrição na articulação, só que sem forçar demais. É o que a gente chama de coluna neutra, pelve neutra, ombro na posição neutra, cabeça na posição neutra, quadril na posição neutra. Todas as partes do nosso corpo, elas têm uma posição que é a neutra, que é onde a gente faz menos esforço e onde a gente consegue mover sem que aconteçam as compensações. A gente tem até uma história muito legal da Isis, uma aluna da turma 4, que ela estava com tendinite nos ombros e bursite. E ela começou a trabalhar em casa, fazendo home office, né, por conta da pandemia. E o que ela acabava acontecendo? Ela foi usar na casa dela o que ela tinha, né, para adaptar. Então, ela colocou uma mesa que não era a mais ideal para ela, começou a usar uma cadeira que não estava ajustada para o tamanho dela. E aí, o que ela fazia? Ela usava, era até uma cadeira que tinha um apoio para braço, mas ela ficava assim, ó, com o cotovelo, e aí o ombro subia. Vocês conseguem ver a posição?
essa posição aqui não é a mais correta para o meu ombro. Ou então na mesa, às vezes, ela colocava assim, apoiava o cotovelo na mesa e o ombro ficava assim. Então ela fazia uma pressão para baixo, empurrando o cotovelo para baixo e o ombro empurrando para cima. E isso já é suficiente, se você ficar fazendo isso muitas horas no seu dia, muitos dias aí na sua vida, isso já é suficiente para modificar a sua postura, então ter uma alteração postural importante que costuma gerar tensão e pode gerar lesão, que foi o que aconteceu com ela. A partir do momento que ela aprendeu esse posicionamento dos ombros, aprendeu a melhorar a postura, ela conseguiu aliviar ali, abrir espaço na articulação, e aí ela conseguiu reduzir as dores que ela sentia. Então ela não tem mais tendinite, não tem mais bursite nos ombros, graças aos exercícios e à posição correta que ela conseguiu colocar no dia a dia dela. Hoje até conversei com uma outra aluna também, super legal, a Lucilena, que ela falou para mim que agora ela consegue colocar o cinto do carro, que antes fazer esse movimento aqui de pegar o cinto do carro quando ela ia dirigir estava ficando difícil, que ela estava sentindo dores nos ombros. Para ela cuidar das orquídeas dela também, ela falou: nossa, eu fui levantar o braço para cima um dia e falei: caramba, esse movimento eu tinha perdido, eu não conseguia fazer mais, né? Ela não acreditava que ela fosse conseguir de novo. E tudo isso é possível quando a gente consegue entender a importância dessa estabilidade e também da função das outras partes do nosso corpo que interferem quando a gente tem dores nos ombros. Sobre, por exemplo, o meio das costas, a coluna torácica, a nossa coluna cervical, que também interferem diretamente se você tem dores nos ombros. Então, existem essas etapas também, né? A gente não pode ignorar a articulação e pensar, eu vou fazer só exercício para o ombro, para melhorar a minha articulação do ombro, porque ela que está dolorida. Não, a gente não pode esquecer das outras partes do nosso corpo que interferem diretamente para que eu tenha efeitos duradouros aí no tratamento da dor. E você pode estar pensando assim, né? Mas se eu mover minha articulação, não vai piorar, já que ela já é tão móvel e eu já faço movimentos repetitivos no meu dia? Não, se você fizer com a estabilidade correta, se você manter a posição do seu ombro correta durante os exercícios, pelo contrário, isso vai aliviar a sua articulação e vai dar mais espaço para o seu tendão, você vai ganhar mais espaço para a sua bursa, então seu corpo inteiro vai ficando mais aliviado, com menos pressão em cima dele, menos tensionado. Então, o movimento, quando bem feito, ele vai te ajudar. E mesmo que você já tenha dores crônicas, já tenha mesmo uma ruptura do ombro, ou mesmo que você tenha essa capsulite adesiva, mesmo assim é possível melhorar, tá? Não tem essa de que você já tem dor há muito tempo, que você tem uma artrose, uma artrite, uma doença mais degenerativa e que não tem como recuperar no teu caso. Não, todos os casos são possíveis de melhora, ok? Mesmo que alguém já tenha falado para você que não, que no seu caso só cirurgia, mesmo assim, tá? Até vou fazer uma recuperação de pré-cirúrgico, uma preparação de pré-cirúrgico de ombro e de pós-cirúrgico, porque isso é muito importante. Mulheres são muito comuns de ter ruptura no tendão do manguito rotador, do supra, é muito comum. Porque por conta da degeneração, porque a gente tem menos força, né? Também pelos hormônios mesmo, então a gente tem mais facilidade de ter ruptura dessa região. Mas mesmo assim, mesmo se você tiver esse diagnóstico de que você precise passar por uma cirurgia, é importante que você tenha toda essa parte do seu corpo, essa estabilização bem consciente aí na tua cabeça, o fortalecimento, as mobilidades, porque depois de uma cirurgia, você também, para garantir uma boa recuperação, você precisa estar com toda a estrutura dentro do teu corpo, dentro da sua articulação preparada, porque a gente demora um tempo para depois poder fazer fortalecimento e tudo mais. Então, mesmo que você precise fazer muita fisioterapia, os exercícios precisam estar presentes na sua rotina. O que você não deve fazer é pular etapas, tá? Durante toda essa execução dos exercícios. Você não pode pensar em, tá bom, então entendi, eu tenho que fazer fortalecimento para estabilizar.
você tem que fazer fortalecimento, você precisa fazer força também, exercício com elástico, com pezinho, a gente precisa fazer fortalecimento. Mas antes de tudo, a gente precisa trabalhar a estabilização. Já pensou você fazer o exercício todo errado, toda torta, deixando o ombro subir, compensando nas regiões e comprometendo outras partes do seu corpo? Isso não é benéfico. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a estabilizar a sua articulação para que ela fique ali paradinha no lugar. Existe um termo que ele se chama congruência articular. Não sei se você já ouviu falar, provavelmente não, é muito utilizado isso mais na área médica, na fisioterapia. O que é isso? É você não querer ir além. Então, se a sua articulação tem ali um acoplamento que ela deveria ter, a gente não pode ultrapassar. O que seria o contrário dessa congruência? A congruência seria o encaixe. Sabe, já ouviu falar em luxação? O que acontece quando a gente luxa uma articulação? Um osso perde o contato da articulação. Então, os tendões, eles ficam super estirados, pode ter alguma ruptura, e ele faz isso aqui, ó, ele sai fora ali do encaixe. Então, a congruência, ela é o contrário disso, ela tem que ficar ali encaixadinha. Então, a gente tem uma casinha, toda articulação tem uma casinha, que ela tem que voltar. Então, por mais que você faça um movimento aqui do braço, a sua articulação, ela não pode fazer isso aqui, ó. Se você estiver fazendo isso aqui, ó, na hora que você levanta o ombro, você faz isso aqui junto, tá? Não é isso que tem que acontecer. A sua articulação tem que ficar descansando e você só sobe até onde está encaixadinho, até onde o osso está na casinha dele ali. Ok? Essa é a melhor maneira da gente fazer o movimento para que a gente respeite os limites do nosso corpo e para que a gente não gere dor nem durante o exercício e nem pós o exercício. Eu vou ensinar para vocês aqui algumas maneiras da gente fazer exercícios de estabilização. Existem muitas maneiras, eu vou conseguir passar para vocês aqui algumas para vocês irem colocando no dia a dia de vocês, começarem a incorporar para vocês entenderem e fixarem isso na memória, para o seu corpo entender certo. Não adianta fazer um exercício fazendo errado. Se a gente fizer um exercício, não importa se você fizer exercício todo dia, mas se você fizer da forma errada, você não vai ter benefício. Então, eu vou te ensinar, por exemplo, a levantar os braços. Você pode estar falando, ah, Vanessa, você está ficando doida, levantar o braço é muito fácil, qualquer um consegue levantar o braço. Ok, então vamos fazer assim, ó. Faz um movimento de levantar o braço aí de qualquer jeito, do jeito que você levantaria, pela frente do corpo. Levante da maneira que você faria normalmente aí na tua vida. Agora, para com os braços lá para cima. Você já vai entender os detalhes que fazem toda a diferença. Veja só, levantei meus braços aqui para cima. Eu vou fazer um movimento para você entender o que é a estabilização. Vou levantar meu ombro para cima e vou empurrar ele para baixo. Subir o ombro e deprimir o ombro. Nesse momento, eu estou movendo minha articulação do ombro e também estou movendo as minhas escápulas. Não tem como eu fazer o movimento sem movimentar as minhas escápulas. Eu consigo mover as minhas escápulas sem mover os ombros, mas eu não consigo fazer o contrário. É impossível a gente mover o ombro sem mover as escápulas. Ok, agora, para na metade do caminho. Agora volta e faz o exercício que você estava fazendo antes, de baixar os braços, congela seus ombros nessa posição e agora leva os braços para cima. Consegue perceber a diferença aí no teu corpo? Ó, se eu fizer isso aqui, concordam que é diferente disso aqui, ó? Diferente, né? Por quê? Porque dessa primeira vez que eu mostrei aqui para vocês, eu fiz a estabilização. Eu parei na metade do caminho e levantei os meus braços, mantendo aqui, ó, meu pescoço está comprido, minha articulação está descansando aqui na casinha dela.
certo? Está tudo encaixadinho. Ok? Essa é uma das maneiras da gente trabalhar a estabilização. Isso tem muito a ver, gente, com consciência corporal. Existem vários pontos da consciência corporal que a gente deve trabalhar durante os exercícios. Nessa aula aqui, eu estou falando um pouquinho só sobre a região do ombro. Todas as partes do nosso corpo existem as estabilizações, que são as posições mais seguras para a gente fazer os exercícios. Vou ensinar mais um. Abre os braços para a lateral, deixa a palma das suas mãos para cima. Faz a mesma coisa, sobe ombro e desce ombro. Sobe ombro e desce ombro. Inspira para cima, expira para baixo. Agora para na metade do caminho. Nem muito lá em cima e nem muito lá embaixo. Agora movimenta seus braços. Devia ter feito o teste antes, né? Com vocês. De levantar os braços pela lateral. Mas acredito que aqui vocês já conseguem perceber a diferença, né? Que isso aqui, ó, tudo tensionado, tudo mexendo junto, é completamente diferente disso aqui. De manter a estabilidade e mover sem forçar a minha articulação. Mantendo aqui os meus ombros longe das minhas orelhas. Certo? Tenho certeza que vocês conseguiram perceber, porque é nítido, né? Você não precisa nem ter um olhar super apurado aí. Só de você observar e sentir no seu corpo. É muito importante que você faça esse teste aí, sinta o seu corpo trabalhando, que você já percebe a diferença de fazer o movimento de um jeito e de fazer o movimento de outro, tá? Pode ficar tranquila, já vi que tem mensagem aqui perguntando se essa live vai ficar salva. Sim, ela vai ficar salva para vocês consultarem depois. E é muito importante que vocês, todas as vezes que forem fazer, então, os exercícios de braço na tua vida, usa essa dica que eu te ensinei hoje, da estabilização, mesmo que você não tenha dores no seu ombro, se você não quer ter dores nos seus ombros, e se você quer fazer os exercícios da maneira mais correta, que respeite as suas articulações, você precisa trabalhar isso que eu te ensinei aqui agora, sobre a congruência articular, que é super importante para a gente conseguir manter uma articulação mais estável, ok? Fez sentido para você? Tudo que eu falei aqui te ajudou de alguma maneira? Coloca aqui para mim nos comentários. Vou dar uma lida agora nas mensagens de vocês, tentar responder algumas perguntas. E para quem está me assistindo aqui pelo YouTube, quem está me assistindo pelo Facebook, curte essa live. Curte a live. Quem está me assistindo aqui também e ainda não compartilhou, clique em compartilhar. Compartilha que essa dica vai mudar o jogo aí para muita gente que está sentindo dores nos ombros. Então, vai lá e clica no compartilhar. Várias pessoas aqui com lesão de ombro, né? Muita gente com tendinite, com bursite. Movimentos que doem, né? Sim. Algumas pessoas vão sentir um pouco de dificuldade em fazer alguns movimentos, mas o ideal é que você comece aos poucos, comece movimentando a sua articulação aos poucos. Não é para forçar a articulação, não é para fazer demais. E o mais importante, gente, não compara. Você está me vendo aqui fazendo os exercícios, você não precisa fazer exatamente, absolutamente igual ao que eu estou fazendo. O que você precisa fazer é pegar essa informação que eu estou te passando aqui e colocar ela aí na sua vida de acordo com as suas possibilidades, com o seu histórico de vida, com o seu histórico de dores, se você já fez exercício ou não, se você tem alguma limitação ou não, é incorporar essas dicas dentro da sua realidade, ok? Com certeza que mesmo para quem tem dores nos ombros, vai conseguir fazer, talvez não numa amplitude tão grande, igual o que eu consegui demonstrar aqui para vocês, mas mesmo assim, o mais importante é você começar, o mais importante é você fazer nem que seja 1 centímetro, que você mova 1 centímetro, te garanto que você for fazendo de pouquinho em pouquinho, 1% aí no seu dia, se você se dedicar e fazer um pouquinho por dia, você vai ver que no final de um ano, isso vai dar muita diferença na tua vida e também na qualidade dos seus movimentos
movimentos, né? Vai fazer você diminuir as suas limitações. Quando eu sinto dores nos ombros, posso colocar compressa de água fria ou quente. Gelo, Carla, 15 minutos de gelo. Dor nos ombros por conta de um acidente vascular encefálico, não tem problema, tá? Mesmo que você teve alguma dificuldade aí, algum comprometimento por conta do seu AVC, você pode ainda assim fazer os exercícios que você conseguir fazer sozinha, numa boa, porque eles só vão gerar benefícios aí na sua saúde. Alguns braços que não sobem, né? Façam os movimentos até onde vocês conseguirem, sempre respeitando, gente. Primeira coisa, você tem que respeitar o limite do teu corpo. Não adianta você fazer um exercício e ficar com muita dor depois, ficar com uma dor insuportável, depois não conseguir fazer as coisas. Você tem que fazer o quanto você consegue, isso já é suficiente. Ninguém melhor do que você mesma para conhecer o seu corpo e entender até onde você deve ir, sempre pensando aí na sua articulação. Doer um pouquinho é natural, tá? Principalmente um ombro que está inflamado, um ombro que não mexe há muito tempo, alguém que está com alguma dor, alguma limitação, é normal no começo doer um pouco, mas tanto que você for insistindo, vai passando os dias e isso vai ficando mais fácil. Tenho 2 tendões no ombro. Deve ser rompido ou tendinite que você tem aí no seu ombro? Quanto tempo demora para melhorar? Já tem 1 ano. Depende, Sônia, do que você tem feito para melhorar, tá? Se você fez, por exemplo, uma cirurgia de ombro, de uma ruptura de ombro, aí você fez uma cirurgia, demora no mínimo 6 meses de reabilitação, tá? Se você tem uma tendinite, se você tem uma bursite, depende do que você faz, por exemplo, no seu dia a dia, vamos supor. Se você trabalha no computador, fica muitas horas numa posição ruim, se você não adequar os seus hábitos de vida mesmo, não adequar o seu trabalho, a sua mesa, a sua cadeira, monitor, tudo certinho. Não parar de forçar o ombro. Não tô falando para você parar de movimentar, tá? Não, você vai movimentar, mas vai fazer movimentos de qualidade para melhorar essa região. Aí, depende do seu corpo, depende de quantos anos você tem, depende do seu histórico de vida. São muitas coisas. Não tem como eu te falar assim, ó, a sua lesão vai melhorar em 3 meses, vai melhorar em 6 meses. É difícil falar isso sem te conhecer, sem saber do teu problema e tudo mais. Mas, no geral, essas inflamações, quando elas são muito crônicas, elas demoram um tempo, porque provavelmente para você adquiri-las, né, para você chegar nesse ponto de dor, de inflamação, você levou um tempo, né? Não foi da noite para o dia. Essas dores, elas não aparecem de tendinite, de bursite, não é de uma semana para outra, de um dia para outro, que você fez um esforço aqui, um esforço ali, não. Normalmente isso é um resultado de muitos meses, de muitos anos, fazendo algum movimento repetitivo. Então, isso pode ser que demore muito. Mas se você não estiver fazendo nada, nenhuma reabilitação, não estiver cuidando e está esperando passar sozinho, sinto te dizer que essa dor não vai passar, tá? A gente precisa tratar para que a gente consiga melhorar a postura, para a gente conseguir melhorar a inflamação, melhorar a mobilidade, melhorar a estabilidade, para depois a gente chegar a trabalhar a força, tá? Mas não tem como te falar quanto tempo leva, isso é muito pessoal, ok? Eliane Machado, depois que comecei o Método Pilates Online, meu ombro melhorou muito, já faz 1 mês. Que bom, Eliane! Fico muito feliz em ler sua mensagem. Você é aluna da turma 6, né? Muito bem, fico muito feliz com o seu resultado. Que legal. Se os ombros estalarem, se é normal. Depende, tá? Uma articulação, se ela estala, mas ela não tem dor, tudo bem, você não precisa se preocupar. Agora, se ela estala, se ela te incomoda e ela fica dolorida, ou durante o movimento ou depois do movimento, aí pode ser que tenha algum processo degenerativo aí na sua articulação. Mas, ó, eu mesma fazendo os exercícios aqui, tô super crocante. Fiz os exercícios de braço aqui, que vocês não conseguem ouvir.
mas os meus ombros estalam. Então, tem pessoas que têm mais estalidos no corpo mesmo, e isso pode não significar nada. Agora, se tem a presença de dor, aí sim é melhor você procurar ajuda, porque pode ter alguma coisa ali que está faltando fortalecer para dar suporte para sua articulação. Bom, mulheres, vou finalizar a nossa live de hoje por aqui. Lembrando que amanhã teremos live às 5 da tarde também, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, quanto no nosso canal do YouTube. Eu vou pedir para vocês já deixarem aqui embaixo dessa live de hoje as dúvidas que vocês têm, porque amanhã eu vou fazer uma live tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou pegar ali um compilado das dúvidas dessa semana e amanhã eu vou fazer aquela live Pergunte para a Físio, onde eu vou tirar a sua dúvida ao vivo. Então, aproveita, deixa aqui embaixo a sua pergunta para eu poder respondê-la amanhã. Um beijo para você e uma boa noite. Tchau!